Oi gente, tudo bem? No meu último vídeo eu falei sobre uma notícia muito legal para os fãs de Harry Potter e hoje eu vim falar sobre uma novidade também muito legal para os fãs de Crepúsculo e com isso eu tô me sentindo o William Bonner dos livros. Nesse ano de 2015, o lançamento de Crepúsculo completou 10 anos e isso só serve pra mostrar como o tempo tá passando rápido e como eu tô ficando velha. Mas pra comemorar esse aniversário de 10 anos, a gente tem um conteúdo muito mais legal do que geralmente é lançado. Geralmente, os autores escrevem uma carta ou escrevem um capítulo extra, fazem algum tipo de conteúdo adicional pra comemorar aquela data. Mas dessa vez, a Stephenie Meyer resolveu reescrever o livro inteirinho, só mudando os gêneros. Pra quem ainda não entendeu nada, tá boiando legal, eu tô falando sobre esse livro aqui, no caso assim, né, por favor, Vida e Morte, Crepúsculo Reimaginado. E sim, é exatamente isso, o Crepúsculo Reimaginado. Essa edição comemorativa é bem especial porque ela vem numa roupinha toda diferente, então aqui na frente a gente tem a capa de Crepúsculo, virando aqui tem a lombada, e atrás a gente tem a capa nova que é de Vida e Morte. E já que eu já tô falando sobre a capa, eu vou começar por isso e depois eu falo sobre a história. Apesar da ideia ser bem diferente, bem criativa e bem legal, essa capa acabou me incomodando demais por alguns motivos que eu já vou contar pra vocês. Pra começar, a capa principal acabou se tornando essa aqui, que é a capa antiga, e eu preferia que fosse a capa de Vida e Morte, porque afinal a novidade aqui é essa. Então, como se já não bastasse colocar essa como a capa principal, eles ainda colocaram uma miniatura da capa de Vida e Morte aqui no cantinho, que ficou bem esquisito, porque que livro tem a parte de trás, vamos dizer assim, impressa logo na capa, né? E aí virando aqui a gente vê que a lombada foi realmente trabalhada pra ficar nessa posição, de acordo com a capa antiga de Crepúsculo. Então se você virar aqui pra usar isso daqui como capa, aqui fica de cabeça pra baixo, e isso é meio esquisito. Mesmo se você quiser ignorar tudo isso e quiser dizer que a capa de Vida e Morte é a principal pra você, aqui na frente fica um código de barra onde fica o ISBN, bem irritantemente, e cara, não podia colocar pelo menos no cantinho pra dizer que pelo menos pensou nisso? Então tá, a gente tem aqui Crepúsculo, e se você abrir aqui na primeira página, tem um recadinho dela pros fãs de Crepúsculo, falando sobre o aniversário e tudo mais. Mas aí se você virar o livro de cabeça pra baixo, ele se transforma em Vida e Morte. Na mesma edição você tem dois livros e isso é muito legal por um lado, mas também é bem complicado por outro lado porque fica pesado. O livro fica bem grosso e é desconfortável na hora de ler. Logo quando você abre aqui o Vida e Morte, tem um prefácio onde a autora explica tudo que tá acontecendo pra quem tá caindo de paraquedas e não tá entendendo nada. Então ela fala tudo que ela fez, as coisas que ela corrigiu, as coisas que ela mudou, e isso é bem legal porque deixou tudo muito explicado e tirou um monte de dúvida minha e provavelmente de quem também não sabia de certas coisas. E aí depois que você vai passando as páginas, você termina de ler Vida e Morte, tem essas duas páginas pretas separando uma história da outra. Então falando sobre a história, é realmente a mesma coisa que Crepúsculo, só que como a autora inverteu os gêneros, quem era mulher se tornou homem, quem era homem se tornou mulher, ela precisou fazer algumas pequenas adaptações pra tudo ficar mais coerente. Uma coisa que eu achei bem legal e que foi dito pela própria autora é que ela era bastante criticada por retratar a Bella como uma menininha frágil, indefesa, atrapalhada, que precisava sempre ser salva por o seu príncipe encantado, vamos dizer assim. E ela sempre falou que a história não se tratava disso, que não se tratava de uma garotinha indefesa que precisava de um homem pra salvá-la e etc. Então agora, com Vida e Morte, ela quer mostrar que realmente essa história se sustenta independentemente de questões de gêneros. Ela quer mostrar que a história pode funcionar sim se o homem dessa vez for a pessoa mais frágil, for a pessoa que precisa ser salva, for a pessoa que precisa de ajuda de uma forma ou de outra. Eu confesso que no começo foi um pouco difícil de me adaptar com essa inversão de gêneros, porque vocês têm que concordar comigo que é difícil a gente encontrar um personagem principal que seja masculino e que seja tão fraco e tão vulnerável como é o Beau, que no caso seria a Bella em Crepúsculo. Mas eu também achei muito legal e gostei muito de ver uma mulher sendo retratada com toda aquela força que consegue segurar um carro, que consegue fazer coisas que só homens poderiam fazer. Como eu já li Crepúsculo, eu conheço a história, conheço os personagens, no começo é meio impossível você desassociar um do outro. Então assim que surge alguém novo, você fica tentando pensar quem ele era na outra história e você fica tentando imaginar quais são as características que eles têm iguais e etc. Bugou um pouco meu cérebro a questão dos irmãos do Edward, que agora é a Edith, porque a gente tem que tentar imaginar quem é quem só pelas características. Então você vê a descrição
e ver com quem batia lá na história do Edward. Mas depois de um tempo você consegue se desapegar dos personagens antigos e começa a encarar aqueles que estão sendo apresentados como personagens novos. Eu já conheço a história, mas como eu li há bastante tempo atrás, eu já sabia o que ia acontecer, mas às vezes eu não lembrava como ia acontecer. Então, mesmo sendo a mesma história, basicamente, é interessante ler para ver não só essa mudança dos gêneros, mas ver também, relembrar um pouco da história e ver como tudo vai se encaixando, mesmo sendo tudo um pouco diferente. Sobre os personagens principais, a Bella, que agora é o homem e se chama Bo, eu senti que eu me identifiquei mais com ela nessa versão masculina. Ele tem muitas características da Bella, ele também, como ela, é bem envergonhado, é bem atrapalhado e ele também se apaixonou com uma coisa assim que parece uma paixão de outro mundo. Mas eu gostei mais dele do que da Bella porque eu senti que ele é mais envolvente e passa uma sensação de verdade maior, sabe? Sobre o Edward, que agora é Edith, eu achei muito mais parecido do que o Bo e a Bella. Mas eu achei que a Edith é um pouco mais bem-humorada, um pouco mais leve do que o Edward. Mas enfim, aí vocês podem me perguntar, vale a pena ler ou não vale? No meu caso, valeu muito a pena e eu acredito que no caso de quem gosta de Crepúsculo também vai valer, porque eu já tinha lido há bastante tempo, então tinha muita coisa que eu não lembrava, assim, exatamente. E também foi muito interessante ver essa mudança dos gêneros e ver que sim, a história poderia se sustentar mesmo sendo aquele contrário, o humano sendo homem e a vampira sendo mulher. E claro que também foi muito legal ver esse exercício da Stephanie com ela mesma, porque a gente conseguiu ver como que ela ia se safar de determinadas situações, como ela ia adaptar determinadas situações. E eu posso dizer que isso ficou bem divertido. Inclusive teve uma parte que eu morri de rir, que foi aquela parte onde tava a Bella e o Edward na floresta, e aí o Edward leva a Bella nas costas pra eles correrem mais rápido, etc. Então agora vocês imaginam a cena ao contrário. A Edith, que é uma vampira, apesar de ser muito forte, a aparência dela é bem pequena e bem frágil, carregando o Bo, que é um cara super alto e bem atrapalhado, nas costas. Eu morri de rir com essa cena, porque ela foi escrita de uma forma bem descontraída, muito engraçada, e eu consegui imaginar tudo isso na minha cabeça e foi muito legal. Então, gente, agora eu também quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa edição especial comemorativa dos 10 anos, se vocês gostaram dessa ideia, se vocês são curiosos ou se vocês já estão lendo, se vocês querem ler. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal. Por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e